CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Boa tarde a todos, companheiros aqui presentes, aos nossos amigos de casa que nos acompanham, que tenhamos uma tarde de estudo muito proveitosa. Nós pedimos sempre de início que, por favor, diminuam a campainha do telefone para que ela não toque durante o nosso estudo. O nosso estudo sempre é muito importante. Recomeçamos os nossos cursos da casa. Temos cursos aqui todos os dias, em vários horários. E nós temos até hoje aqui uma promoção muito interessante de livros. Quem está fazendo o que é o Espiritismo, estão todos com um preço um pouquinho menor. O que é o Espiritismo está por R$ 21,00, vale muito a pena. O livro Eu Te Amo, Meu Filho está por R$ 17,00. Também uma leitura muito interessante, muito importante. Esse aqui, olha, é da dona Brunildes, que é uma espírita, tem até mais idade do que eu, mas é de muito valor, uma amiga, uma irmã maravilhosa. E esse aqui, o Refletir, Renovar e Progredir. Esse aqui está por R$ 12,00. Então, são livros importantes, leituras importantes para o nosso aprendizado dentro da doutrina, e a gente deve aproveitar. Após a reunião, o nosso companheiro Tiago estará lá na livraria, e aí a gente pode adquirir um desses livros. Hoje, quarta-feira, nós temos aqui na nossa casa o trabalho da cura, sempre nesse horário de 3 horas, e no horário das 7 horas da noite temos o trabalho da cura. E nós sempre pedimos aos companheiros que estão no salão que, se necessitarem do atendimento fraterno, que após a reunião permaneçam nos seus lugares. E nós faremos o atendimento fraterno justamente para ver da necessidade de se tomar o passe de cura. Pode ser um problema físico, que está com difícil solução, como pode ser um problema emocional, um problema espiritual. E aí o médium da casa, então, vai ver da necessidade da pessoa. Mas o que a gente sempre fala é que, na maioria das vezes, a gente precisa mesmo é vir à casa, com mais assiduidade, com mais vezes. Nós não podemos vir aqui só uma vez por semana. Uma vez por semana, assistir a palestra, tomar o passe, tomar um copinho de água fluidificada e ir para casa. Não, a doutrina espírita nos pede um pouco mais para o nosso bem, que a gente estude, que a gente faça os cursos da casa, que a gente participe dos trabalhos da casa, porque tudo isso nos fortalece, nos equilibra, nos acalma e nos dá a chance de enfrentar as nossas dificuldades do dia a dia com um pouco mais de confiança em Deus, na justiça divina, entendendo por que estamos passando por aquela dificuldade, e sabemos e aprendemos na doutrina que a dificuldade que passamos fomos nós mesmos que criamos, ou nesta vida ou em vida anterior. Então a doutrina espírita nos esclarece muito a respeito disso. Temos a nossa reunião pública do sábado às 10 horas da manhã e às 5 da tarde. No sábado, na parte da manhã, nós temos a obra social Antônio de Aquino, que está atendendo a quase 400 famílias, é muita gente. Se cada família tiver 3, 4 filhos, é só a gente fazer a conta, né? Então, nós sempre pedimos muita ajuda de todos. É importante que todos nós possamos participar do trabalho da casa, das despesas da casa. Precisamos ajudar. O que a gente pode ajudar para o café da manhã? É o que a gente toma em casa no café da manhã. Toma-se aqui também. O que a gente almoça em casa? É o que a gente almoça aqui também. Uma comida simples, mas feita com muito amor, com muito carinho, e
precisamos de recurso. Então, nós pedimos tudo que for possível. Tanto alimento, precisamos dos temperos para fazer os alimentos, precisamos de alho, de cebola, de óleo, de vinagre, precisamos de sal, precisamos de tudo isso. E após o trabalho do sábado, a casa com movimento de muita gente, são centenas de pessoas, a casa precisa ser lavada, precisa ser limpa. Então a gente precisa de material de limpeza. Todo material de limpeza que vier é sempre muito bem-vindo. Ele vem? Tá. Todo material de limpeza que vier é muito bem-vindo. Estávamos ontem conversando com o Newton e uma coisa que eu nunca tinha pedido, é mais uma coisa que eu vou pedir aqui, é que ele falou que as cadeiras são limpas com álcool. E eu nunca me lembrei de trazer uma garrafinha de álcool, mais uma coisa para a gente lembrar. É importante isso, o álcool limpa e desinfeta. Então ele falou, gastamos muito álcool para fazer a limpeza da casa. Então a gente precisa de álcool, sabão em pó, água sanitária, detergente, vassoura, rodo, pano de chão, esponja para lavar louça, bombril, tudo que tem na casa da gente. Olhou assim na prateleira, opa, tenho 2 pacotes de bombril, vou levar um para o SEAP. Tenho 2 quilos de arroz, vou levar um para o SEAP. Mesmo porque arroz e feijão não pode ficar velho no armário, né? Porque começa a dar bichinho. Então, antes que comece a dar bichinho, a gente tem que trazer para cá. Então, vamos colaborar, vamos contribuir. É uma satisfação muito grande que a gente sente quando a gente tem condições de contribuir, mesmo que seja com muito pouca coisa. Quem puder muito, dá muito. Quem puder pouco, dá pouco. Mas o pouco com Deus é muito, não é isso que a gente fala? Então, a gente fazendo isso com muito carinho, com vontade de colaborar, porque a gente sabe que nós estamos fazendo bem ao nosso próximo. Então, vamos participar das despesas da casa, dos mantimentos. Quem não puder nada disso, mas pode contribuir com uma quantia em dinheiro. Não importa que quantia é. Pode ser R$1, 2, 5, 10, 50, 100. Cada um vai dar aquilo que pode. O que pode dar, tudo que puder dar é muito bem-vindo. Às vezes a pessoa chega para nós e diz, olha, eu estou precisando inteirar o dinheiro para pagar o meu botijão de gás. Ela não está pedindo o dinheiro total do botijão, ela quer inteirar. Ela quer inteirar uma conta de luz, que em geral não é muito grande. Então, qualquer dinheirinho que a gente colabore é sempre muito bem-vindo. Então, vamos colaborar, que é importante para nós. Vamos, então, iniciar. Cadê o número dele aqui? Estou acostumado com ele. Vamos então iniciar a nossa reunião, lendo a mensagem de abertura, que é do livro Caminho, Verdade e Vida, a lição 99. O título é Prometer. E está assim na carta de Pedro dizendo assim: prometendo-lhes liberdade, sendo eles mesmos servos da corrupção. E Emmanuel nos explica. É indispensável desconfiar de todas as promessas de facilidade sobre o mundo. Jesus, que podia abrir os mais vastos horizontes aos olhos assombrados da criatura, prometeu-lhe a cruz, sem a qual não poderia afastar-se da terra para colocar-se ao seu encontro. Em toda parte existem discípulos descuidados que aceitam a armadilha de aventureiros inconscientes. É que ainda não aprenderam a lição viva do trabalho próprio a que foram chamados para desenvolver atividade particular. Os fazedores de revoluções e os donos de projetos absurdos prometem maravilhas, mas se são vítimas da ambição, servos de propósitos inferiores, escravos de terríveis enganos, como poderão realizar para os outros a liberdade ou a elevação de que se conservam distantes? Não creias em salvadores que não demonstrem ações que confirmem a salvação de si mesmo. Deves saber que foste criado para a gloriosa ascensão, mas que só é fácil descer. Subir exige trabalho,
paciência, perseverança, condições essenciais para o encontro do amor e da sabedoria. Se alguém te fala em valor das facilidades, não acredite. É possível que o aventureiro esteja descendo, mas quando te façam ver perspectivas consoladoras através do suor e do esforço pessoal, aceita os conselhos com alegria. Aquele que compreende o tesouro oculto nos obstáculos e dele se vale para enriquecer a vida, está subindo e é digno de ser seguido. Vamos então fazer a nossa prece. Vamos pensar no nosso querido Mestre Jesus. Senhor, nós queremos te agradecer por nos permitir estar aqui, nesta tarde, estudando um pouco mais o Teu Evangelho, as Tuas lições tão valorosas para a nossa vida. Nós te pedimos, Senhor, que aumente a nossa atenção, que aumente a nossa vontade de estudarmos os Teus ensinamentos, os ensinamentos desses Espíritos valorosos que deixaram suas obras para nós. Que possamos tirar muito proveito, Senhor, do que nos for avaliado, explicado na tarde de hoje. Abençoa cada um de nós, Senhor. Abençoa todas as tarefas que estão sendo realizadas nesse momento na nossa casa, no nosso SEAP, a nossa casa de amor. E assim, Senhor, agradecidos a Ti, ao nosso querido amigo altivo, o nosso querido Antônio de Aquino, a todos os espíritos amorosos que aqui trabalham, e agradecendo a Deus nosso Pai, nós pedimos permissão para iniciarmos o estudo da tarde de hoje. Graças a Deus. O estudo de hoje é do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 12, Amai os vossos inimigos. O título é: Se alguém vos bater na face direita, apresentai-lhe também a outra. Eu vou ler a passagem de Mateus. Aprendestes o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal que vos queiram fazer. Mas se alguém vos bater na face direita, apresentai-lhe também a outra. Se alguém quer entrar em litígio contra vós para tomar a vossa túnica, entregai-lhe também a capa. E se alguém quer vos obrigar a dar 1000 passos com ele, dai ainda mais 2000. Dai àquele que vos pede, e não volteis as costas a quem vos quer pedir emprestado. Isso está no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículos 38 a 42. O nosso querido Nilton vai nos falar na tarde de hoje. Vamos lá. Boa tarde. Boa tarde aos nossos ouvintes. Que Jesus abençoe a nossa tarde de estudos. Estamos aqui para desenvolver o estudo desta tarde, o capítulo 12, Amai os vossos inimigos. Vou ler novamente devagarinho e a gente vai fazendo uma aula aqui, porque eu não sou palestrante, né? Vamos lá. Aprendestes o que foi dito, olho por olho, dente por dente. A lei de Talião. Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal que queira fazer. Mas se alguém vos bater na face direita, apresentai-lhe também a outra. O que quer dizer isso? Será que se alguém bater na nossa face, a gente bate aqui também? Tem uma passagem de Jesus muito interessante que eu não esqueço nunca. Quando ele foi preso, quando Judas entregou Jesus aos pretorianos, estava ali o sacerdote, o sumo sacerdote, Caifás, Anás. Anás era
Caifás era sogro de Anás. Então estava ali o Anás, foi prender Jesus. E o sacerdote pergunta o que ele estava falando, o que ele estava fazendo ali. E Jesus responde para ele: ora bolas. Ele não falou ora bolas é comigo, né? Ora, eu me apresentei em público, eu falei em todas as sinagogas, todos sabem o que eu falo, todos sabem do que falo. Por que me perguntas? E o soldado que estava ali deu um tapa em Jesus, bateu em Jesus e disse assim: respeita o sumo sacerdote. Agora imagina levar um tapa de um brutamonte daquele, porque para ser soldado, se hoje já precisa ter um físico desenvolvido, imagine naquela época. E Jesus olha para ele e diz assim: se respondi mal, me mostra o erro, mostra onde eu errei. Mas se respondi certo, por que me bates? Poxa, isso deve estar na cabeça desse espírito até hoje, né? Eu acho que fui eu, porque toda hora eu lembro dessa passagem. Olha como não deve ter marcado esse espírito. Então Jesus, nesse momento, ele ofereceu a outra face, mas não literalmente. Bate de novo. Não é isso. É você não guardar ódio, não guardar raiva. É você não levar aquilo para casa. Tem uma outra passagem, eu fui pego aqui em cima do laço, né? Porque a nossa amiga não pôde vir, mas a gente está sempre aqui estudando, vai pedindo aos espíritos para nos inspirar. E eu queria encontrar rapidamente, ver se você acha aquela passagem, Gracilde, em que Jesus, olha, reconcilia-te com teu adversário, para que não te entregue ao juiz, o juiz te entregue ao promotor de justiça, o promotor... É a aula de ontem, né? Ela deu, poxa, você estava melhor do que eu aqui, Gracilde. É. Então Jesus, ele não aceitou aquela injustiça. Aquele homem foi injusto. E Jesus sofreu injustiça, porque ele não devia nada. Ele veio voluntariamente à Terra. Ele encarnou. A diferença de encarnar e reencarnar. Ele veio por amor, trazer uma mensagem de amor, falar de amor, exemplificou o amor. Achou? Achei. Obrigado. E ele é o 10:5. Tá bom. Ele não precisava passar por aquilo, e passou. Por tudo, por todas as provas, por todas as vicissitudes. 5:6, não é isso? Capítulo 5. 5, capítulo 10. Capítulo 10, item 5. Sim, o 7 também é bom. Tá. O item 7 também. Capítulo 10. Isso. E o que diz Jesus aqui nessa passagem, assinalada por Mateus? Ó, reconciliai-vos, bem parecido com essa que a gente leu, né? É. Reconciliai-vos o mais cedo possível com o vosso adversário, enquanto estáis em caminho com ele, para que não suceda que o vosso adversário vos entregue ao juiz, o juiz, e que o juiz vos entregue ao ministro da justiça, e que sejais posto na prisão. Em verdade vos digo que não sairás de lá enquanto não houverdes pago até o último centavo. Quem é o juiz? É a nossa consciência. A nossa consciência. E você vai ter que ser colocado em prisão se você não resolver o problema com seu adversário. E aonde é essa prisão? No corpo físico, você retorna ao corpo físico. Quantos lares a desavença é constante, desde o princípio até o fim, a ponto de irmão matar o outro irmão, o pai não gostar do filho, o filho não gostar do pai.
quantos lares onde a família não se entende? Foi posto em prisão. Adversários. Nem sempre numa família todos são espíritos afins, que se amam. Existem aqueles que se amam, mas também vêm os adversários. Até mesmo numa casa espírita, nem todos aqui se reúnem por amor, deveria ser por amor. Mas alguns guardam alguma mágoa do passado, e se veio para cá, aqui é o lugar da gente resolver isso. É no corpo que vem a reparação. E hoje, por coincidência, vinha no carro conversando com a Adilane, amiga nossa, estávamos falando justamente de família. E uma pessoa dizia que se dava bem com o irmão, mas desconfiava do irmão. E esse irmão tem um amigo em comum. Eles têm um amigo em comum. E já vimos falando sobre isso há algum tempo, hoje a gente continua a conversa. E qual a trama do trio? Os três estão reencarnados. São amigos, tem 2 irmãos, o outro amigo em comum, como dissemos. Mas lá atrás, um matou o outro por causa da esposa. Um se envolveu com a esposa de um deles, alguém disse que foi o segundo, mas que não tinha sido o segundo, e naquela época se resolvia tudo, né, ou na espada, ou vivia ou morria. Então um matou o outro. Na verdade, o que morreu era inocente, não foi ele. O outro ficou vivo. Enfim, volta todo mundo. Há sempre uma desconfiança. Há sempre uma desconfiança. Então, quando ele diz que vai colocar em prisão, para a gente resolver o problema. Parece que as coisas estão sendo resolvidas. Porque, apesar de um deles desconfiar, é amigo, mas não confio muito, as coisas estão se encaminhando. Quando Jesus recomenda a gente resolver o problema aqui, é para a gente não ter que levar para o plano espiritual, continuar com a dificuldade lá e ter que retornar. A gente aprende no Livro dos Espíritos 3 fases importantíssimas para a caminhada do espírito. É o arrependimento, a expiação e a reparação. Primeira fase, primeiro passo é o espírito se arrepender dos erros que ele cometeu. Se não cometeu erro nenhum, está com a consciência tranquila, está no seu caminho evolutivo. Jesus precisava se arrepender de alguma coisa? Aí eu pergunto, nós aqui, será que a gente acertou a vida inteira? Como pai, como mãe, como irmão, como vizinho, como colega de trabalho, a gente sempre conseguiu acertar? O pensamento nosso sempre foi elevado? Eu não estou acusando ninguém, eu estou colocando aqui para a gente pensar, né? Então nós somos espíritos imperfeitos. Nós estamos aqui para progredir. A lei é de progresso. Ninguém vem para pagar nada, vem para progredir. O pagamento de uma dívida, que é a expiação, acontece, faz parte, mas com o objetivo do progresso. Então a gente se arrepende aqui no corpo físico, pode se arrepender no plano espiritual. Se eu me arrependo aqui, eu tenho tempo para reparar o mal que fiz. Porque a reparação só se dá aqui. A reparação não se dá no plano espiritual. E a lei de Deus coloca a gente, pela lei de afinidade, o magnetismo, coloca a gente junto de quem a gente tem que estar junto. Mas eu fiz um mal a alguém, eu roubei uma pessoa, eu desfalquei, pegando um exemplo fortuito. Eu desviei um dinheiro qualquer de alguém ou de uma empresa, me arrependi. Isso foi há 20 anos atrás. Hoje eu não faria de novo. Conheci a doutrina espírita, eu me vejo como espírito imortal,
Como que eu vou fazer isso? Como eu vou reparar se o fulano que eu desfalquei não está nem mais aqui, já até morreu ou foi para outro país? Se a empresa, não faço mais parte dessa empresa, talvez ela nem exista mais. Mas ninguém soube do meu desfalque. Só a minha consciência, olha o juiz. A minha consciência. Se eu desencarnar com isso na minha mente, eu vou ter que voltar para reparar, para devolver. Se eu estou aqui, eu posso devolver agora. Mas eu não preciso devolver para o fulano, nem para aquela empresa. Eles nem sabem o que eu fiz. Nem lembram. Ninguém sabe. O meu problema é com a lei de Deus. Com a lei de Deus. Aí eu sou espírita hoje, eu posso comprar alimentos, tem tanta gente se alimentando aqui, são quase 400 famílias, e a gente sabe que virão outras famílias, chegam aqui, mães, normalmente a mãe, né? Pai, temos visto poucos pais, pouquíssimos, é raro o pai vir com a mãe aqui. Normalmente o pai larga a mãe com 4, 5, 6 filhos, é o nosso, é o quadro que nós temos aqui. Crianças famintas, mães miseráveis, não são pobres, miseráveis. E a gente recebe. Eu não posso doar o alimento, almoço, tem almoço aqui todos os dias. Eu posso ajudar com alimento. Eu posso ajudar na limpeza da casa, eu posso trabalhar aqui. Eu posso doar uma garrafa de água sanitária, ficou essa aí, né, Carlos? Um sabão em pó. Eu estou devolvendo a lei de Deus, porque o meu problema é com a lei, não com ele. Vocês imaginam se Jesus tivesse que voltar com Judas? Judas traiu a Jesus, não foi? Jesus se sentiu ofendido? Olha o nosso exemplo. Não, ele seguiu. Judas se arrependeu, teve remorso. Aí entra o remorso, a culpa. Isso é destrutivo. Isso é altamente destrutivo. O que Judas fez? Se enforcou, se matou. Judas resolveu o problema? Não. Primeiro, que ele não morreu. Segundo, que o problema continuou com ele, agravado pelo suicídio. Quanto tempo levará, quanto tempo levou para Judas se reerguer diante da lei de Deus? O problema de Judas não foi com Jesus, foi com a lei de Deus. Senão Jesus tinha que voltar com Judas até Judas melhorar. E não é o caso. Jesus seguiu e Judas teve que resolver o problema dele. O que aconteceu com Pedro? Pedro não negou Jesus? Se arrependeu. Olha o que fez Pedro. Como trabalhou. Fundou a Casa do Caminho, acolhia todos os doentes e famintos que lá chegavam, junto com os outros apóstolos, e trabalhou até morrer, até desencarnar. Nós devemos e podemos fazer a mesma coisa, desde que a gente queira. Desde que a gente queira. Na família sempre tem um problema, né? Pelo menos um cunhado, gente boa, todo mundo tem, não tem? Eu tenho uns 2 que eu posso dar de graça, se vocês quiserem. Ainda bem que eles não estão me ouvindo. Então, é a oportunidade que a gente tem de se reconciliar, de perdoar, porque a lei é de amor. A lei é de amor. A gente pode até esquecer, mas a marca fica ali. E num determinado momento, nós seremos cobrados. Antes de dar um exemplo que eu ia dar a seguir, a gente falou do arrependimento. Então, se eu me arrependo aqui, eu tenho toda a possibilidade de me renovar, de recuperar o erro cometido. Se eu me arrependo no mundo espiritual, eu tenho que voltar, porque a reparação é só no corpo físico. Agora, a expiação pode se dar no mundo espiritual,
E pode se dar aqui também. E o que é expiação? A expiação é o pagamento da dívida. Você está devendo, você vai pagar, você vai sofrer. É a consequência daquilo que você fez. Isso pode se dar no mundo espiritual, pode se dar aqui. Mas a reparação é sempre aqui. Por que perder tempo? Por que esperar morrer, jogar isso para debaixo do tapete, esperar o tempo passar, depois eu vejo como é que fica? Estamos sendo esclarecidos, e isso vem ao encontro da lógica, da razão. Bom, agora é a hora da gente se reconciliar com o adversário. E reconciliar com o adversário é eu pegar e levar para minha casa? Botar para deitar lá do lado da minha cama? Não, não é isso. Eu não vou pegar um inimigo e botar dentro da minha casa. Mas eu posso não guardar mágoa, não ter raiva. Eu posso fazer isso. Posso ou não posso? Posso, desde que eu queira. Se ele errou comigo e eu não guardei a mágoa, eu continuo. Se fui eu que errei, eu tento a reconciliação. Podíamos pegar vários exemplos, mas vamos trazer um exemplo da vida real. Eu tive um problema uma vez, com determinada pessoa. Eram crianças lá que estavam brincando na rua, brigaram, meu filho estava no meio, eu estava chegando do trabalho, vi aquela situação e botei um para dentro, separei, estava meu sobrinho também, vou te contar, também dou de graça se vocês quiserem, hoje está com 40 e poucos anos, mas está com a cabeça no lugar, mas o garoto era, sabe, aquela pestinha, né, que a gente chama, juntava com meu filho, a minha filha, foi lá para casa, arrumou briga lá na rua. Conclusão, os garotos lá se bateram, a mãe achou que fui eu que bati no filho dela. Aí, o garoto tinha uns 6 anos, pô, eu era um homem, 7 anos, mas isso deu um problema que vocês não imaginam. Não imaginam. Nesse dia, foi uma quarta-feira, eu lembro da quarta-feira porque eu ia para o centro trabalhar, lá no Leão Denis. Trabalhava no passe de cura. Isso, vão aí uns 25 anos mais ou menos, ou mais. E eu fui trabalhar e falei com o Altivo, aconteceu isso, eu vou trabalhar. Ele disse para mim assim, não, você não dá passe hoje, você senta ali, depois no final você recebe o passe, e semana que vem a gente conversa. Eu falei, tá. Eu, naquele momento, eu fiquei assim, mas eu não fiz nada demais. Eu estou com a minha consciência tranquila, não fiz nada de errado. Mas obedeci, fiquei ali. Mas aquela polvorosa, né, aquelas discussões que tem lá, eu não vou entrar nos detalhes. Quando eu retornei para casa, a minha esposa, ela estava aflita. Por quê? Porque a vizinha chamou a polícia e foram lá, e é desagradável. Ela mandou entrou para não ficar no portão, conversaram, enfim. Então ela ficou muito nervosa. Eu falei, mas deu esse problema todo? Deu. Deixa para lá, vamos ver o que acontece. Não satisfeito, a vizinha pegou 2 testemunhas, outros 2 vizinhos, foram na delegacia, registraram que eu agredi o menino, com testemunha. Eu falei, eu só fui saber disso depois, quando eu fui chamado lá. Eu falei, putz, grilo. Parou por aí? Não. Foi no meu trabalho falar com o meu chefe ainda de que... Aí eu disse assim, não, agora a coisa já está lá na frente. Falei, caramba, tentou me prejudicar no trabalho. Parou por aí? Não, não parou. Foi no centro espírita que eu trabalhava, lá no Leão Denis, e ela era evangélica, hein? Ela tinha uma igrejinha na garagem dela, a mãe. Foi lá no centro espírita, ver o que eu fazia. Eu falei, a senhora por aqui? Eu vim ver o que você faz aqui. Olha que perseguição que eu arrumei. Eu falei, poxa,
Um belo dia, passado lá uns meses, 2 meses, eu fui chamado na delegacia, eu fui. Cheguei lá, era um colega meu que estava lá. Ô, Nilton, caramba, estão querendo te ferrar. Aí ele me mostrou lá, eu falei assim, aí eu vi, né? Eu falei assim, mas a fulana testemunha contra mim, uma pessoa que eu considero, olha só, a pessoa que eu considerava. O filho, amigo do meu filho, a outra também, eu fiquei abismado com aquilo tudo. E o que o colega fez? Nilton, ele me chamava de Nilton. Isso aqui é uma feijoada, como eles usavam lá. Eu vou deixar aqui do lado, isso aí vai passar, esquece para lá. Mas não acabou aí. Não, olha, eu não fiz nada. Estou aqui diante dos espíritos, diante de Deus, não foi em nome de Deus que nós começamos a palestra? Eu estou contando a pura verdade. Fugiram os presos lá daquela delegacia, trocou todo mundo, trocou delegado, trocou agente, trocou todo mundo. Aí eu fui chamado. E como trocou todo mundo, tinha tido problema, vieram para resolver. O menino tinha ido a corpo de delito e tal, e até então eu estava indo de bobinho, achava que aquilo ia parar por ali mesmo. Não parou. Eu disse assim, só tem um caminho agora. Eu falar com a mãe do garoto e com os garotos. Não tem outro. Tinha outra maneira de resolver? Eu indo ao centro, e um dia, você vê como nós somos difíceis. Eu fui trabalhar, dei o passe lá de cura, que eu trabalhava na cura, rezei muito, falei com um guia lá da sala, tive a oportunidade de falar com ele e falei, ó, aquele problema até hoje não resolveu, e eu vou precisar resolver. O senhor sabe, eu não fiz nada, mas eu vou lá conversar com a mãe dos garotos. O que foi que esse espírito disse para mim? Você não fez nada, mas a marca está ali, pedindo reparação. Ó, você não fez nada, mas a marca está lá e pede reparação. Eu não fiz nada agora, fiz em outra vida, em outras situações, que eu não me lembro mais. Mas eles guardaram. Não esqueceram. Quando o circuito fecha, quando eu estou usando o nome aqui, fechou o circuito, você está diante da situação, de uma situação para ser resolvida. Ou que você provocou nessa vida ou em outra. Foi o que aconteceu. Uma situação provocada lá atrás. Vocês desculpem eu falar de mim, é melhor do que eu falar do meu vizinho ou dela, que eu sei também dela e sei dele também, né? Não é melhor? E a gente começa a... Sei seu também, estão rindo? Então a gente está aqui para a gente trazer para a nossa realidade, né? A quem nós estamos devendo no dia a dia, né? A quem? Tudo bem. Eu falei hoje que eu rezei bastante, falei com o espírito guia, estou bem, eu vou lá pedir desculpa, eu vou bater, eu vou conversar com ela, se tiver que pedir desculpa eu peço e resolvo isso. Eu fui 6 vezes na porta dela e voltei. Eu ia na porta e falei assim, não tenho coragem. Voltei para casa. Fui uma segunda vez, falei, não dá. Na última vez eu falei assim, meu Deus, me ajuda, porque está difícil. Olha como que nós somos orgulhosos, isso é orgulho mesmo. Assim, eu estou certo, o que eu vou falar com ela? Mas eu resolvi bater a campainha. Toquei lá, ela veio. Veio a senhora, ela não tinha marido. Se tivesse marido, tinha resolvido tudo melhor, né? Veio a senhora, mulher é um problema sério, hein? É ou não é? Tá vendo? É ou não é? Tá vendo como eles concordam? E ela veio e vieram os 2 filhos. Que o menino já estava bem rapazinho, porque demorou, rolou aí uns 4 anos, já estava crescidinho, e o outro mais velho também que se envolveu lá na situação. Eu falei para ela, senhora, não me lembro o nome dela, senhora, eu estou vindo aqui dizer para a senhora que eu não fiz nada demais com o seu filho.
Eu nem toquei nele, ele está aqui, ele sabe disso. Ele sabe disso. E você também sabe. Mas se eu ofendi a senhora por algum motivo, eu te peço desculpas. Eu peço desculpas. E a você também, eu peço desculpas. E peço também que a senhora resolva aquele problema lá na delegacia, retire aquilo de lá, porque a senhora levou testemunha e tudo aquilo é falso. Senão vou ter também que arrumar advogado, vou ter gastos, a senhora também vai ter problemas. Então por que a gente não encerra isso aqui agora? Me desculpe, eu estou devendo alguma coisa à senhora? Confesso que não foi fácil. Não foi fácil. Ela olhou para mim, eu não me lembro o que ela falou, acho que eu fiquei surdo. Ela botou, eu lembro do dedo assim, eu não me lembro, juro que eu não me lembro. E eu não escutei muita coisa que ela falou. Deve ter sido tudo que ela queria falar lá atrás. Eu só me lembro que ela falou assim, tá bom, eu vou resolver isso. Aí foi e resolveu. Foi lá na delegacia, tirou a queixa e resolveu tudo. Graças a Deus. Um dia, a história não acabou. Acho que eu vou contar na outra palestra. Vamos continuar aqui com o tema? Ou vocês querem que eu acabe de contar? Queremos. Pode contar? Jussara. Aí eu estava um dia mexendo no carro lá, lavando o carro. Eu senti uma mão nas minhas costas, eu virei. Era o filho mais velho. O filho mais velho virou para mim e disse assim, seu Newton, eles eram evangélicos, hein? O que o senhor fez, eu não faria. Quem pede desculpa para o senhor sou eu. Esticou a mão para mim. Eu apertei a mão dele e falei, não, está tudo certo, acabou, passou. E no meu coração realmente, estou contando aqui um caso, só isso. Apertou a mão, acabou. Passava, eu já cumprimentava, se passasse por mim, eu sempre cumprimentei, bom dia, boa tarde. Agora vocês vejam, e mais na frente, anos depois, o menor, o que estava no rolo todo, eu vi trabalhando numa loja aqui no Shopping América. Isso tudo aconteceu lá em Vila Valqueire. Eu já moro para cá, vim aqui no Shopping América, ele estava ali numa loja. Não, seu Nilton, tudo bem? Tudo bem? Como é que vai? Você por aqui? Agora vocês vejam que situação. A marca estava lá pedindo reparação. Eles queriam ouvir um pedido de desculpas. E se eu digo, não vou, eu estou certo, deixa eles para lá. O rolo estaria até hoje. E eles, se fossem, mostraram que eram vingativos. Poderiam até se vingar. Covardemente, é ou não é? Se fosse da índole desses espíritos. Então, quanta coisa a gente resolveu nessa vida. Um pedido de desculpas. Uma conversa. É fácil? É simples? Não, não é. Para a gente não é. Para Jesus tudo bem, para o doutor Bezerra tudo bem. Mas é possível, desde que você queira. Desde que você queira. E quantas situações dessas nós não temos na família, no trabalho, ou coisas que não dá mais para a gente resolver com aquela pessoa porque ela não está mais aqui. É possível resolver, porque meu problema é com a lei de Deus. Eu posso pedir a Deus, orar por aqueles que partiram, que ofendi, pedir perdão e fazer ao outro. Porque diz a lei, façai ao outro o que eu gostaria que fizesse para você. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Então a gente pode desenvolver esse sentimento de amor com as crianças, com as mães que vêm aqui, uns com os outros, quem está em torno de nós. O Chico tinha um obsessor. Pô, Chico com obsessor, né?
Pô, se Chico tinha um obsessor, você vai reclamar dos seus? Pode, né? Então, Chico tinha um obsessor. É ele que conta lá, né? E o espírito no pé dele. Né? Anos e anos. Até que um dia o Chico estava sempre vendo o espírito ali, o espírito de olho nele. E um dia o espírito chegou para ele e disse assim: Chico, com você não tem jeito não, eu vou embora. Não dá. Eu vou embora. E o Chico diz assim: não faça isso, fica aqui perto de mim. Você está me ajudando a estar vigilante e atento, não vai embora. O coração desse espírito, a bondade desse espírito. Então a gente precisa estar atento, porque todo o evangelho, toda a doutrina espírita, todo o livro dos espíritos, a gente tem que se inserir nas perguntas e nas respostas, porque senão fica sempre como uma teoria. E o evangelho de Jesus vem como uma teoria há milênios. Há milênios. Há quanto tempo que a gente ouve falar do perdão e a gente não consegue perdoar? Quantos conflitos, quantas guerras, países cristãos, quantas guerras provocadas pelos próprios cristãos, não vou falar nem das outras religiões. Vocês sabem aí que tem umas aí barra pesada, né? Vocês ouviram falar da noite de São Bartolomeu? O massacre dos huguenotes? O huguenote era um termo pejorativo que os católicos se referiam aos protestantes. Foi um massacre, uma covardia, que perdura até hoje, foi lá no século XV, que vem até hoje. Se a gente não colocar um ponto final nesse ciclo, ele continua. E só vai parar quando nós, de fato, perdoarmos. Não tivermos nenhum sentimento, nenhuma mágoa. E o grande exemplo é Paulo de Tarso. Porque Jesus nunca fez nada para ninguém, contrário ao amor. Por isso ele é o nosso guia, o nosso mestre, o nosso modelo. Mas Paulo, ele começou o apostolado perseguindo cristãos. Ele mandou perseguir. Ele mandou apedrejar Estevão. Mandou e assistiu o apedrejamento de Estevão. E a partir do apedrejamento de Estevão, que é a lapidação, uma morte crudelíssima. Imagina você ficar ali e o pessoal jogar pedra até você morrer. Né? A partir dali é que começa a modificação de Paulo. Era Saulo, né? Depois ele troca o nome para Paulo, um nome cristão. A partir dali. Porque Estevão era irmão da mulher que ele amava, Abigail. E ele testemunha Abigail colocando Estevão no colo e ouviu as últimas palavras de Estevão. E Abigail era apaixonada pelo irmão. Tem toda uma história que eu convido vocês a ler o livro Paulo e Estevão, uma belíssima obra do Chico, do Emmanuel, através do Chico. E no caminho de Damasco, Jesus aparece a Paulo, né? Aí vocês já sabem, Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele cai do cavalo, ele fica cego, porque ele ia atrás de Ananias, para pegar, prender e matar Ananias. Lá resolvia logo assim, né? Matava logo. Porque ele acusava Ananias da morte da sua noiva. Porque ele abandona a noiva. Ele era muito orgulhoso. Muito orgulhoso. Mas depois ele se arrepende, o amor foi maior. E quando ele vai visitar Abigail, ela tinha desencarnado. E ele sabia, ele soube que ela tinha se transformado, ela tinha sido cristã, ela já era cristã. Ele não sabia. Mas quando foi lá, os pais adotivos disseram que um tal Ananias ia sempre visitá-la, que era cristão. Ele culpou então Ananias, outro cristão. A minha noiva morreu por causa de Ananias.
e ele vai pegar Ananias. Não vou contar a história toda aqui, senão a gente vai acabar semana que vem, na próxima quarta-feira. É uma história belíssima que vocês vão ler. Mas Paulo se transforma, ele muda. É uma história belíssima. Paulo é apedrejado também, como ele fez com Estevão. Ele é apedrejado de tal forma que foi considerado morto. E jogaram ele lá no lixo, no monturo. Foram escondidos lá, um menino lá, puxá-lo, tirá-lo de lá, para ele ser levado para outra cidade e recuperar a saúde. Paulo foi alguém que se arrependeu e conseguiu, na mesma vida, reparar todos os erros que ele cometeu. Fundou várias igrejas, difundiu o cristianismo fora da Palestina, levou para a Grécia, para Roma. As suas conhecidíssimas e famosas cartas aos romanos, aos tessalonicenses, aos coríntios, enfim. Ele foi ficando mais velho e não podia visitar as igrejas que ele inaugurava, falando do cristianismo, sofrendo, apanhou. Saulo era um homem rico, família rica. Era uma promessa para os fariseus, para o farisaísmo. Era um doutor da lei. Conhecia com profundidade a lei. O Antigo Testamento, conhecia. Inteligentíssimo. O pai o expulsou de casa, ele foi trabalhar e viver do seu próprio trabalho. Foi tecelão, fazia tapetes, barracas, foi para o deserto para vender ali a tapeçaria, as barracas. E ali ele teve uns anos, 3 ou 4 anos, para meditar sobre tudo o que ele fez e meditar em torno do Evangelho que ele levou, ele recebeu de presente os 4 Evangelhos. Os 4 não, ali já não tinha ainda os 4, mas o Evangelho de Mateus. E ali, e de João veio depois. Ele meditou em torno do Evangelho do Cristo. E foi um homem que se transformou numa mesma vida. Perdoou, se perdoou e amou muito. Por que nós não podemos fazer o mesmo? Vamos ler aqui um pouquinho para a gente terminar aqui. Então, aprendestes o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal que vos queiram fazer. Mas se alguém vos bater na face direita, apresentai-lhe também a outra. Se alguém quer entrar em litígio contra vós para tomar a vossa túnica, entregai-lhe também a capa. E se alguém quer vos obrigar a dar 1000 passos com ele, dai ainda mais 2000. Dai àquele que vos pede e não voltei as costas para quem vos quer pedir emprestado. Aí vem aqui o item 8, comentando essa parte aqui, esse pedaço de Mateus. Eu vou ler um pedacinho, a gente só tem 5 minutos, mas dá para a gente inserir tudo nessa história que a gente contou aqui. Dá tempo da gente se recuperar, refazer e reparar o mal, seja ele qual for, que nós tenhamos cometido nessa vida. Jesus nunca condenou o pecador. Nunca. Condenava o pecado. Está lá em Ezequiel, Deus não quer a morte do ímpio, mas antes que ele se arrependa. Aí vem essa história aí de inferno. Essa é a história. Essa é a história. Não existe isso. Se Jesus aconselha Pedro perdoar 70 vezes 7 vezes, por que Deus seria mais rigoroso condenando o pecador ao inferno? O adultério sempre foi O adultério sempre foi uma falta muito grave e muito dolorosa para quem recebe. Sempre foi. Até hoje, né? Ninguém gosta de ser traído.
E a mulher foi pega em adultério. E a lei era rígida, era dura, mandava que se apedrejasse a adúltera. Interessante, né? Não apedrejava o adúltero, mas a adúltera. Pegou a mulher, mas não pegou o homem que ela estava. E mais, poderia até ser que ela não tivesse cometido adultério, porque a palavra do homem valia mais. Se ele dissesse que ela cometeu, eles acreditavam e pronto. Como era duro para a mulher viver naquela época. Se hoje está difícil, já foi pior, muito pior. E o que Jesus fez? E eles armaram uma cilada para Jesus, né? Esta mulher foi pega em adultério. A lei manda que ela seja apedrejada. O que diz o Senhor? Se ele diz apedreja, até hoje Jesus não tinha se aprumado, né? Porque a gente ia dizer, ele mandou matar, Jesus mandou matar. E se ele diz, não pode apedrejar. Você está indo contra a lei? Quem ia morrer era ele. Quem seria preso e apedrejado seria ele. E o que ele diz? Resposta sábia, né? Atire a primeira pedra aquele que tiver sem pecado. Olha, a gente imagina o magnetismo de Jesus, a força moral dele, aquele homem, aquele espírito boníssimo. Ele não aceitou o qualificativo de bom, mas o seu magnetismo envolvendo a todos aqueles homens. Eles largaram a pedra e saíram, né? A partir dos mais velhos, como está ali. E o que ele fez com a mulher? Abraçou. Perguntou a ela, cadê aqueles que te condenavam? Ela responde, não sei, Senhor, eles se foram. Então eu também não te condeno. Vá e não tornes mais a pecar, para que não te suceda coisa pior. Porque pode ser que eu não esteja aqui, né? Olha só. Então Jesus jamais condenou o pecador. Ele jamais nos condena, ele nos ama. Ele não guarda mágoa. Ele condena o erro e o pecado. Ele quer que a gente se recupere. E daí as encarnações possibilitando tudo isso. Vede a história dos irmãos, a história que eu contei para vocês, tudo inserido aqui nessa passagem de Jesus. Um minutinho apenas que nos falta. Eu vou ler um pedacinho aqui. Os preconceitos do mundo sobre o que convencionou chamar de ponto de honra são responsáveis por essa suscetibilidade sombria nascida do orgulho e da exaltação da personalidade, que leva o homem a retribuir uma injúria com outra injúria, um golpe com outro, o que parece perfeitamente justo para aquele em quem o senso moral não se eleva acima das paixões terrestres. E por falta dessa compreensão, por falta desse entendimento, desse amor, a gente vê até no trânsito mortes brutais, tristes, né? Como já vimos aí nos vídeos, tudo por causa desse ponto de honra, por causa do orgulho. Eu espero que tenha sido útil a vocês, espero que vocês já estão pensando em quem tem que perdoar, né? Comecem a rezar por quem vocês acharem que devem, pedir a Deus, e vamos em frente, vivendo, porque Jesus, Deus, quer que a gente que nós sejamos felizes. Não quer ninguém carrancudo. A vida é para ser bem vivida. As relações devem ser saudáveis. E a gente caminhar juntos para Deus. Que Ele nos abençoe e nos dê forças para vencer a nós mesmos. Muito obrigado. Nós é que agradecemos ao nosso companheiro Newton pelos esclarecimentos que ele trouxe para nós. Foi muito bom para nós. Nós até convidamos você, tá, Newton, para vir outras vezes conversar com a gente. Foi muito bom. Vamos passar a segunda parte da nossa reunião, que é dedicada ao trabalho de passe. Pedimos aos médiuns que se coloquem.
Hã? Vou lá, vou ajudar também. Deixa eu beber mais água aqui. Enquanto nós outros que vamos tomar o passe, vamos nos manter com os nossos olhos fechados, lembrando que temos um anjo de guarda junto de nós, ouvindo as nossas súplicas. Querido Jesus, é chegada a hora do passe, Senhor, e nós te pedimos as tuas bênçãos para esse trabalho de amor que vai se realizar. Que possam os mentores estarem junto dos médiuns, nos transmitindo fluidos de paz, de saúde e de muita harmonia. Abençoa, Senhor, esta hora, a hora do passe. Prometer. Em Pedro 2,19, nos diz: prometendo-lhes liberdade, sendo eles mesmos servos da corrupção. Precisamos estar atentos às promessas e o prometer, porque ambos estão entrelaçados à barganha. E Jesus jamais barganhou. Jesus nos deu a condição de podermos realizar o bem sem olhar a quem e atingirmos nossos objetivos, que é a moral. É importante que antes de nós prometermos, que olhemos para dentro de nós mesmos para entender que somos capazes. Nenhum objetivo se alcança sem o esforço, sem a moral, sem o trabalho. Então, precisamos estar atentos sempre a essa condição que Jesus nos deu. Não devemos barganhar como, para conseguir alguma coisa, prometer que vamos subir a escadaria da penha de joelhos. Porque se porventura nós não conseguirmos o objetivo por aquilo que estamos prometendo, significa então não crer em Jesus, não crer em Deus. E isso é a maior ofensa que nós podemos praticar a nós, a Jesus, a Deus e a todos os espíritos de luz que nos cercam diariamente, o nosso anjo da guarda. Então, devemos estar atentos às promessas que nos fazem, porque muitas vezes elas vêm de uma grande mentira por trás de tudo. Então, queridos irmãos, que sejamos fiéis aos nossos conceitos, a Jesus e a Deus, para que possamos, através do trabalho, do nosso esforço, conseguirmos os nossos objetivos. Que Deus nos abençoe hoje e sempre. E assim, querido Jesus, agradecidos por tudo quanto recebemos na tarde de hoje, por esse pão da alma que tanto bem nos faz, que nos equilibra, que nos acalma, que serena os nossos pensamentos,
que melhora a qualidade dos nossos sentimentos, das nossas palavras. Nós ficamos muito gratos, Senhor. Agradecemos a Ti e a esses espíritos bondosos que dirigem o nosso SEAP, a nossa casa de amor, por tudo que recebemos de todos eles. E nós te pedimos, Senhor, que fique conosco, nos envolvendo, nos amparando, nos encorajando, que possamos retornar aos nossos lares, na companhia de nossos anjos de guarda, mas que abençoe também, Senhor, as tarefas que continuarão sendo realizadas na nossa casa. É em Teu nome, Jesus, em nome desses espíritos queridos que aqui trabalham incansavelmente, e em nome de Deus, nosso Pai, que pedimos permissão para encerrarmos o nosso estudo da tarde de hoje. Graças a Deus.